Tudo bem? Logo quando foi lançada a reforma da Previdência, eu gravei um vídeo, publiquei aqui no canal, falando das principais regras de transição. No último vídeo publicado aqui no canal, também eu fiquei com o compromisso de trazer uma informação de mais uma regra de transição. Por quê? A proposta original previa 3 regras de transição para a aposentadoria por tempo de contribuição e também uma regra de transição para a aposentadoria por idade. Mas a comissão especial da reforma de Previdência, que inclusive teve o relatório aprovado na última semana, incluiu uma nova regra de transição para a aposentadoria por tempo de contribuição. E é o que eu vou trazer para vocês aqui. Vou tentar falar um pouco dessas regras de transição, deixando claro que eu estou me referindo ao regime geral da Previdência Social. Então, é a aposentadoria dos trabalhadores do setor privado, apesar de alguma dessas regras que eu vou mencionar, elas também se aplicam aos servidores públicos. Bom, a primeira regra de transição para a aposentadoria por tempo de contribuição é aquela que usa o mecanismo de pontos. Essa pontuação começa em 86 pontos para mulheres e 96 pontos para os homens. A cada ano que se avançar, nós estamos em 2019, ano que vem em 2020, acrescenta-se um ponto. Então, em 2020, a regra vai exigir pelo menos 87 pontos das mulheres, 97 pontos dos homens. 2021, 88, 98, até chegar o limite de 95 pontos para as mulheres e 105 pontos para os homens. Heitor, como é que faz essa soma de pontos? É uma soma da sua idade com o seu tempo de contribuição, desde que você, mulher, tenha pelo menos 30 anos e você, homem, tenha pelo menos 35 anos. Exemplificando, um homem com 62 anos de idade e 35 anos de contribuição, ele soma 97 pontos, teria direito a essa regra de transição. Uma mulher com 50 anos de idade e 32 anos de contribuição, ela tem um tempo alto, não atinge o direito dessa regra da pontuação. Perfeito? Bom, a segunda regra, ela não soma ponto e idade, mas ela apresenta uma idade mínima. Ainda há a exigência de mulheres com 30 anos e homens com 35, mas há uma idade mínima. Só poderá fazer uso dessa regra de transição mulheres a partir de 56 anos e homens a partir de 61 anos. Bom, é importante dizer que, igual na primeira regra, a cada ano que passa vai subindo um pouco a exigência da idade mínima. A partir do ano que vem já seria 56 anos e meio para as mulheres, 61 anos e meio para os homens e assim sucessivamente. A terceira regra que já existia na proposta original é a regra para aqueles que faltam apenas 2 anos para se aposentar. As regras de hoje, repito, mulheres com 30 anos, homens com 35. Então, uma mulher com 28 anos de contribuição ou um homem com pelo menos 33 anos de contribuição poderia se aposentar, nessa terceira regra, mediante um pedágio de 50%. O que é o pedágio? Vamos pegar o exemplo de uma mulher com 28 anos de contribuição. Faltam 2 anos para se aposentar. Esse pedágio de 50% 50% de 2 é 1. Significa que, além dos 2 anos que faltam, seria necessário trabalhar mais 1 ano. Essa regra é específica para quem falta 2 anos para se aposentar. E agora, na proposta aprovada essa semana, surge mais uma regra de transição. Essa é uma regra de transição também envolvendo o pedágio. Acontece que ela não é somente para aqueles que faltam 2 anos para se aposentar. Ela é para qualquer pessoa. Então, se você faltam 5 anos para completar o tempo mínimo, você poderá fazer uso dessa regra de transição que exige um pedágio de 100%. Então, nesse exemplo que eu comecei a dar, se faltam 5 anos para essa pessoa se aposentar, ela vai ter que trabalhar esses 5, que é o que já faltava, e mais 5 a título de pedágio. Tá? Não existe idade mínima, mas na prática aí vocês vão perceber que não vai valer para tanta gente assim, apesar de ser melhor do que a regra anterior. E a outra regra de transição que já existia não é da aposentadoria por tempo de contribuição, é a da aposentadoria por idade, que vai implementar uma idade mínima a partir da reforma, que hoje, na verdade, a gente já trabalha com mulheres 60 e homens 65, ela cria uma idade mínima mais especificamente para as mulheres, que teriam uma alteração para 62. Parte começa com 60 anos e meio, depois com 61, 61 e meio, até chegar a 62. E no caso dos homens, também houve uma pequena alteração,
não altera a idade de 65, mas há uma alteração quanto ao tempo mínimo. Hoje é 15, vai passar para 20, gradativamente essa regra que eu estou me referindo, que é a regra de transição para aposentadoria por idade, vai aumentar a exigência desse tempo mínimo. Gente, o assunto é difícil de explicar em palavras, em vídeo. O ideal é que sejam feitos exemplos. Tem uma postagem no nosso blog, eu sempre coloco o endereço do blog aqui, ainda no mês de maio, com alguns exemplos. Ao longo do mês de julho, eu vou criar uma nova simulação lá para vários casos, para você ter uma referência, ver se é a sua situação. O recado mais importante é, fique atento à reforma da Previdência. Sempre vem para limitar acesso ao benefício, não é uma exclusividade dessa. E faça um estudo aí da sua situação previdenciária, veja o que você pode fazer para evitar, ou se não pode evitar, pelo menos já se organize. Tudo bem? Um abraço.